Annyeong! Fala galera, tudo bom? Então, gente, eu queria dividir muito uma coisa com vocês que eu já estava querendo dividir há um tempinho. E chegou o dia, porque hoje é um dia muito emblemático para mim. Hoje fazem 35 anos que eu tive a minha primeira crise de pânico. E eu quero dividir isso com vocês por quê? Isso que eu vou falar agora, de repente vai servir como uma dica, como um alerta, sabe? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou muito feliz de ser mãe das minhas duas filhas. Eu não me imagino sem elas, não me arrependo de forma alguma ter tido minhas duas filhas, mas o que eu vou falar agora tem a ver com elas. Há 35 anos atrás, se eu tivesse tido uma pessoa que tivesse vindo falar comigo, dar essa dica que eu vou dar para vocês, talvez a vida das minhas filhas fosse um pouco diferente, né? Um pouco melhor. Por quê? Porque elas também, como eu, têm problemas psicoemocionais. Elas fazem tratamento, elas tomam remédio. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter, né? Geneticamente, né? A ciência, alguma parte da ciência diz que realmente alguma coisa passa, né? Na genética para os filhos, enfim. E também a parte comportamental, né, gente? Porque a minha primeira crise de pânico foi em dia 2 de abril de 1989, e em outubro eu peguei gravidez da minha primeira filha. Então a minha gravidez ela foi muito complicada, porque, né, por causa do pânico, eu achava que eu ia ter eclâmpsia, eu achava que a minha pressão estava alta o tempo todo, eu media a minha pressão toda hora. Então assim, foi realmente muito complicado. Então qual é a dica que eu quero dar para vocês? Tá? De novo, eu não me arrependo de ter tido as minhas filhas, né? Mas eu acho que se alguém tivesse me falado assim, olha, se você tem transtornos psicoemocionais e pretende ter filhos, trate primeiro, trate antes de engravidar. Porque, gente, assim, é muito complicado, é muito triste ver que você tem um problema, que esse problema, de uma certa forma, né, foi passado para os seus filhos, para as minhas filhas, no caso. Eu fico muito triste, olhando para trás agora, 35 anos atrás, e não ter tido essa noção, sabe? Né? Não ter tido uma pessoa que me abrisse os olhos, e eu também, por mim, não ter tido essa noção, de não ter tratado isso antes de engravidar. Né? Só que aconteceu. E assim, e na segunda gravidez, eu poderia pensar assim, poxa, mas você já viu que a primeira gravidez, né, ela teve um problema quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, a minha primeira filha já estava com problema. Mas aí o que acontece? Você acaba depositando nessa próxima gravidez, talvez uma esperança de que as coisas vão mudar, você vai se curar, porque você vai ficar tomando conta dela, ela pequenininha, você vai focar em outras coisas. Mas não, gente, não se iludam, não se iludam, entendeu? Você não pode jamais transferir para os seus filhos, para uma gravidez, para uma maternidade, a solução para os seus problemas, entendeu? Então aqui, ó, se você casada, quer ter filhos, mas você tem problemas psicoemocionais, trate antes de engravidar, trate. E se você, por um acaso, já tem filhos pequenos, né, e tem problema também, psicoemocional, trate também. Trate, porque o seu filho, ele vai perceber tudo, ele percebe tudo. Então isso pode ser um pré-requisito para ele também acabar desenvolvendo qualquer tipo de problema emocional também. Tá bom? Eu queria muito que alguém tivesse me dado essa dica, ou eu queria muito ter tido esse insight na época, mas infelizmente eu não tive. E aí, né, aconteceu o que aconteceu, né? Mas graças a Deus, pelo menos elas têm a oportunidade de ter um tratamento, né, de ter a vida um pouquinho melhor, mas que com certeza, se eu tivesse tratado antes de engravidar, a vida delas poderia ser bem melhor do que foi e do que é, tá bom? Então, ó, vale a dica aí. Se trata, tá? Outra coisa, vamos desmistificar a figura do psiquiatra. O psiquiatra é um profissional como outro qualquer, né? E é muito importante na nossa vida atualmente. Nossa, principalmente atualmente, gente, o psiquiatra é fundamental, tá bom? Então é isso aí. Um beijo da Uma, Raíssa, Sofia. Mamãe te ama, tá? Mamãe ama vocês muito, 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 muito.